Meu Deus do céu, é muito bom ser Vasco da Gama. É muito bom ser Vasco. Boa noite. Boa noite, meus amigos. Eu, sinceramente, eu não sei como começar esse vídeo, eu não sei o que falar, eu não sei... Só sei que eu tô aqui com a câmera ligada com o Vasco na final da Copa do Brasil. É o que eu sei. Não sei como eu sobrevivi, não sei como eu vou sobreviver até domingo, que é o jogo decisivo, não sei como vai ser minha vida até quarta-feira, que é o primeiro jogo da final. Já tô preocupado aqui com o ingresso, como é que vai ser, o que tem que fazer, enfim... Que dia, e que classificação e que dia bom. Aproveite, meu amigo vascaíno, aproveite, comemore. Eu sei que você tá muito feliz, eu também tô muito feliz. Eu tô meio anestesiado ainda, enfim, eu acho que quem acompanha o canal com mais afinco sabe que eu moro perto do Maracanã, né? Da minha casa aqui pro Maracanã andando, daí uns 15 minutinhos andando, 15, 20 minutinhos. Então, quando o Vasco joga no Maracanã, eu sempre vou andando e volto andando. Então, acabei de chegar em casa, nesse momento aqui que eu tô gravando esse vídeo, acabei de chegar, tô aqui, ó, tô suado, dá pra ver que eu tô todo suado. Enfim, hoje um calor danado aqui no Rio de Janeiro, mas estou muito feliz. Hoje um dos melhores dias como vascaíno aí nos últimos anos. E eu espero que essa semana, que vai agora começar a partir de amanhã, principalmente quarta e domingo, que seja a melhor semana da nossa vida, né? Que a gente termine no domingo com o Vasco campeão da Copa do Brasil, porque ninguém merece mais esse título que a gente. Eu acho que essa é a frase que marca o momento do Vasco, que marca essa classificação do Vasco para a final da Copa do Brasil. Ninguém merece mais que a gente, ninguém pode querer mais que a gente, e ninguém pode tirar esse título da gente. Cara, a gente vai ter que dar um jeito. Todo mundo, jogador, torcida, a gente vai ter que dar um jeito de sair campeão. A gente não pode deixar essa oportunidade passar. O Vasco tem que ser campeão do Brasil. O Vasco tem que ser campeão da Copa do Brasil de 2025. Então, a partir de amanhã é união de novo, time e torcida. Na quarta-feira tentar algum resultado lá em Itaquera. Eu acho que se a gente voltar lá de Itaquera com um empate, a gente já dá um passo muito grande para ser campeão aqui. Eu acho que se o Vasco não perder em Itaquera, vai ser muito difícil tirar o título do Vasco no Maracanã, com essa sintonia, essa sinergia que está entre time e torcida. Então, é isso, é um passinho de cada vez. Comemorar muito hoje ainda, comemorar ainda hoje. Sei que você tá aí, vai assistir um monte de live aí, o meu vídeo, live de outros canais, e assista mesmo, dá moral pra todo mundo aí que cria conteúdo de Vasco, porque todo mundo sofreu pra caramba aí nesses últimos anos e merece esse momento também. E, enfim, eu não sei quando vai começar a venda de ingresso, né? Talvez amanhã ou terça em diante, começar a maluquice aí pra buscar esse título lá em São Paulo, começando em São Paulo na quarta e depois aqui no Maracanã no domingo, porque ninguém merece mais que a gente, repetindo, ninguém merece mais esse título que a gente. E bom, sobre hoje, né? Afinal de contas, isso aqui é um pós-jogo, então eu tenho que falar sobre hoje. Que loucura. Eu praticamente não consegui assistir ali o segundo tempo. Eu acho que o Vasco fez uma boa partida, eu acho que o Vasco foi melhor que o Fluminense nos dois jogos. Eu acho que o Vasco foi melhor que o Fluminense na soma dos 180 minutos, o Vasco foi melhor que o Fluminense. E hoje, principalmente, o Vasco foi melhor que o Fluminense. Até acho que o Vasco foi melhor hoje do que no jogo de quinta-feira, onde o Vasco saiu vencedor. Hoje o Fluminense praticamente não criou e só ganhou o jogo por conta de uma infelicidade danada do Paulo Henrique, que até agora eu não consigo entender o que o Paulo Henrique quis fazer ali, enfim... E fez aquele gol contra bizarro, né? Um dos gol contra mais bizarros aí que eu já vi na minha vida. Então, assim, eu acho que se não fosse esse lance, o Vasco teria se classificado no tempo normal e não teria todo esse sofrimento, né? Que a gente passou. Por outro lado, depois que dá certo, esse sofrimento, essa angústia, é bom pra caramba, né? Mas quando a gente tá ali sofrendo, é complicado. Então, assim, eu acho que se não fosse a falha, né, bizonha do PH, o Vasco teria se classificado no tempo normal, que o Fluminense não criou para ganhar o jogo. Pelo contrário, acho que o Vasco foi melhor na partida. E o melhor jogador em campo foi o Fábio, né? Nos 90 minutos, o Fábio evitou do Vasco se classificar. O Fábio evitou do Vasco sair classificado do Maracanã. Então, o que mais me deixava, assim, chateado, indignado, de certa forma, era o risco do Vasco ser eliminado, porque nos pênaltis qualquer coisa pode acontecer, né? E eu pensando, vai ser muito injusto a gente ser eliminado numa semifinal onde a gente foi melhor e onde só foi pros pênaltis porque
o nosso lateral, que fez uma temporada boa pra caramba, né? Falhou de uma forma bizonha. Pô, vai ser muito injusto isso acontecer. E ainda bem que não aconteceu, né? Mas enfim, acho que ali nos acréscimos, depois na parte final do jogo ali, os últimos 8 minutos, provavelmente, acho que o Fluminense até pressionou mais, buscou mais o gol do que o Vasco. Acho que o Vasco, talvez confiando ali no seu goleiro, confiando no Léo Jardim, o Vasco já tava aceitando os pênaltis e torcendo para ir pros pênaltis. E eu, em certo momento, já tava, mano, acaba isso aí, vamos pros pênaltis, porque se tiver mais jogo aqui, talvez o Vasco leve o gol. Enfim, aí quando foi pros pênaltis, meu amigo, era rezar, fazer promessa, orar, pedir pra Deus. Vi muita gente angustiada demais no Maracanã, muita gente chorando, muita gente, desesperada, rezando, torcendo, sem querer ver, sem conseguir assistir. E aí quando começa as penalidades, a gente começa, o Fluminense abre, né, batendo. Eu gosto de, quando o meu time começa batendo, que eu acho que você joga a pressão no adversário, eu acho que estatisticamente também, geralmente quem começa batendo sai vencedor. O Fluminense começa batendo, faz, e aí o Verratti, né, que foi o herói do jogo anterior, o Verratti bate o pênalti muito mal no meio do gol, o Fábio pega, e aí naquele momento eu pensei, realmente, eu acho que a gente não nasceu pra isso aqui não, eu acho que, enfim, Papai do Céu não tem piedade da gente, tudo pra gente é mais complicado. Ali, sinceramente, eu achei que ia azedar. Enfim. Eu já tava me preparando pro pior, cara. Tava me preparando ali pro pior. Pra eliminação, tentando me preparar psicologicamente pra eliminação. E aí, depois, brilha mais uma vez Léo Jardim, que é o grande responsável pelo Vasco estar na final da Copa do Brasil, né? Ele já evita a tragédia lá contra o Operário, que se o cara do Operário faz o gol, o Vasco estava eliminado. Ele defende o pênalti contra o Botafogo também, do Alex Telles. E hoje, com o Vasco atrás do placar, né, na penalidade, ele brilha 2 vezes. Eu não vou conseguir agora aqui de cabeça lembrar quem foram os 2 que perderam do Fluminense. Até porque, nos pênaltis eu tava muito nervoso, não consegui assistir direito. Mas, se eu não me engano, foi o John Kennedy e depois o Canóbio, né? Eu tava, cara, tão nervoso, tão angustiado, assim, que eu me perdi nas contas ali do pênalti. Quando o Léo Jardim pega o pênalti do Canóbio, pra mim aquele pênalti ainda era o 4º. Pra mim ainda tinha mais uma cobrança ainda, aquele era o 4º. E aí quem tava do meu lado ali falou, não, esse já é o 5º, se o Vasco fizer acabou, acabou. Aí o Puma bate o pênalti, faz o 5º, eu ainda fiquei assim olhando, né, pra ver se realmente ia acabar, se os jogadores iam sair comemorando. E aconteceu, aí aquele alívio, né, alívio, euforia. E Vasco na final, meu amigo. E Vasco na final. Tamo na final. Tamo a 2 jogos aí de ser campeão da Copa do Brasil. Acho que eu não posso deixar de registrar aqui nesse vídeo também que o Fluminense é nosso filho, né? O Fluminense é nosso eterno freguês. O Vasco é a eterna pedra no sapato do Fluminense. Eles vão ter que, para sempre conviver com essa pedra no sapato. Sempre que eles enfrentarem o Clube de Regatas Vasco da Gama, eles vão tremer. O Vasco é a maior pedra no sapato do Fluminense. E eu sei, se caiu algum tricolor aqui que tá assistindo, eu sei que a instituição que você mais odeia é o Vasco. Você odeia mais o Vasco do que o Flamengo. Eu sei disso, porque o Vasco sempre pega vocês. O Vasco sempre pega vocês e sempre vai pegar. O Vasco é a maior pedra no sapato do Fluminense. Sempre foi assim, sempre vai ser e hoje foi de novo. E o Fluminense é freguês, vai ser freguês para sempre. O Vasco veio para essa semifinal de Copa do Brasil num momento horrível. Em 8 jogos tinha perdido 7. O Vasco num momento, todo mundo assim, putz, não vai dar. Mas aí veio o nosso maior freguês, veio o Fluminense. Eu queria jogar com o Fluminense todo dia. Eu queria pegar o Fluminense em todas as decisões. Freguês. E contra time de Série C, contra time pequeno, não tem bicho. É obrigação do Vasco sempre ganhar desses nanicos. Tamo junto. Vasco na final. Saudações. Fui!